vem saber como se faz a evolução dos espíritos, cuja gênese já foi sumariamente esboçada. Muito naturalmente, assim como os mundos recém-formados são grosseiros e imperfeitos, em relação aos que já têm passado por muitas evoluções, assim, pelo mesmo modo, os espíritos recém-criados são o que se pode chamar larva humana. Neste ponto, há perfeita similitude entre os mundos e os espíritos, atraso por atraso, iniciação por iniciação. Daí resulta que é nos mundos atrasados, de iniciação, que são colocados e rompem sua marcha os espíritos, logo que são criados, atrasados e no período de sua iniciação. Para tais homens, tais mundos, para tais mundos, tais homens. Aqui se ajustam perfeitamente os dois princípios, pluralidade de mundos e pluralidade de existências da alma, ou antes, daqui começa a longa série de relações entre os espíritos e os mundos que lhes cabe habitar, segundo o grau de progresso de uns e de outros. Há, recentemente vinculado na ciência, um sistema que parece protestar contra essa harmonia tão natural. É o de Darwin, pelo qual o homem é o último elo da cadeia da criação, que começa, com forma apreciável, no mineral, passa ao vegetal, sobe ao animal e termina no ser materialmente homem, e moralmente espírito. Por este sistema, Deus só criou um elemento, o fluido universal, e é este que, passando por indefiníveis transformações, reguladas por leis eternas e invariáveis, constitui os seres dos três reinos da natureza e o homem, que Quatrefágias classificou num quarto reino, o hominal. O homem é o grande estuário aonde vem desaguar e confundir-se todas as águas da criação. Por este sistema, o espírito começa inerte, torna-se vivente, sem consciência, adquire o movimento e o sentimento, ainda sem consciência, e, por fim, é investido do senso moral. É então, e só então, que ele é propriamente espírito, e, como a iniciação espiritual, pelo senso moral e consciente, se opera em mundos de iniciação, eis porque, embora pareça, de fato a doutrina de Darwin não altera as relações que ligam os espíritos e os mundos, segundo suas respectivas graduações nas vias do progresso a que são sujeitos. Como um corpo posto em movimento adquire progressivamente maior velocidade, assim os espíritos, começando o exercício de suas faculdades intelectuais e afetivas, vão progressivamente adquirindo conhecimentos e sentimentos mais apurados, até chegarem ao termo de sua perfectibilidade. Suponhamos, para mais fácil compreensão, que a Terra é o mundo de nossa iniciação espiritual. Quem já a ouve, aí, que se possa gabar de haver atingido, no tempo de sua vida, um progresso intelectual e moral que seja a última expressão da perfeição humana. A perfectibilidade é humana, sendo indefinida, é óbvio que, na vida da Terra, o homem não alcança o destino para que foi criado, apenas conseguirá, se conseguir, os primeiros degraus da longa escada. Outras existências e maiores esforços são indispensáveis para a consecução do altíssimo fim. Terminando a primeira existência corpórea, o espírito que empregou esforços, para progredir, recebe o prêmio de animação. Aquele, porém, que dormiu ou só fez mal, recebe a consequência de suas faltas. Tanto o prêmio como o castigo não podem ter duração eterna, porque não foi completado o ciclo do progresso, cuja realização é a lei do ser racional. Deus não seria pai, se condenasse os seus filhos a penas eternas por faltas de um momento, assim como não seria juiz reto, se, por limitado mérito, desse o inestimável prêmio da glória devida a todo o mérito. E ao que ficaria reduzida a perfectibilidade humana, se não passasse do que sabemos e praticamos nesta vida. Os que fossem para o céu, no dizer dos católicos, não precisaria mais progredir, e os que fossem para o inferno, não poderiam fazê-lo. Uma comparação grosseira tornará mais claro o absurdo de ficar definido para sempre o destino das almas, após esta vida. Dois irmãos matricularam-se numa academia, e seguem rumos opostos, um estuda e outro vadia. O primeiro é aprovado, no fim do ano, o outro é reprovado. A aprovação, porém, não investe aquele de toda a ciência da academia, assim como a reprovação não fecha a este as portas do templo. Nenhum, por ter sido aprovada no primeiro estádio, fica dispensado de trabalhar, para galgar os superiores estádios, até chegar ao último, em que se distribui o honroso prêmio de doutor. Nem outro, por ter sido reprovado, fica privado de repetir o ano, e de prosseguir no curso. E isto é sábio, porque o segundo pode, no seguimento do curso, estudar e merecer, e o primeiro pode vir a desmerecer. Se, pois,
o julgamento das provas do primeiro estágio fosse definitivo, ter-se-ia prejulgado injustamente, dispensando-se do trabalho aquele que poderia falir mais tarde, e condenando-se, sem mais recurso, o que se habilitaria amanhã. Assim, se nas coisas humanas não se admitem julgamentos definitivos, mediante provas incompletas, como admitir sem Deus tais leviandades e precipitações, que redundariam em injustiça e crueldade? Além disto, se o homem é essencialmente perfectível, e se numa existência não pode chegar ao último grau de sua perfectibilidade, como admitir penas e prêmios eternos, depois dessa existência? No céu, é estulto pensar que ainda se tenha de progredir, e, no inferno, para quê? Por último, se depois de ligeira prova os espíritos têm seu destino irrevogável, e se no fim do mundo, segundo a Igreja Romana, tem de haver completa a separação dos glorificados e dos condenados, teremos a eternização do mal, ou antes, a vitória do mal, porque Satanás ficará sendo, por toda a eternidade, o Deus do inferno, o Senhor dos condenados, por igual a Jeová, Deus do céu e Senhor dos bem-aventurados. Isto não pode calar no pensamento de quem reconhece em Deus os altos atributos de justiça, misericórdia e amor infinitos. O céu torna impossível o inferno. Deus não seria Deus, se Satanás a ele fosse igual em poder. Iluminando estes pontos negros da cosmogonia católica romana, a cosmogonia espírita demonstra racional e experimentalmente que a larva humana se desenvolve sua perfectibilidade até a perfeição angélica, e que o anjo bíblico não é senão um homem, espírito, limpo de toda a impureza. Enquanto, porém, não nos identificamos com a verdade e com o bem, se alguns caminham, pressurosos, para aí, a maior parte repasta-se nas trevas e no mal, ao ponto de procurarem arrastar, para sua danação, a quantos lhes for possível. É o inverso do que se dá com os bons, que se esforçam constantemente para atrair ao bem quantos lhes é possível. O espírito humano é, portanto, segundo seu grau de atraso ou de progresso, na escala ascensional, quem representa os papéis que a cosmogonia romana, evada da superstição dos povos antigos, atribui aos anjos e aos demônios, criados fora da humanidade, por um decreto especial de Deus. Não vemos, aqui na terra, os homens bons procurando chamar todos ao bem, e os homens maus procurando arrastar todos para o mal. Por que, então, recusar-se-lhes a continuação de suas práticas terrenas, lá do mundo dos espíritos? Voltemos ao nosso principal assunto. Partindo do princípio axiomático de que nesta vida ninguém alcança o supremo saber e a suprema virtude, que são o termo da perfectibilidade humana, chega-se forçosamente a uma de duas conclusões: ou fazemos o restante progresso no mundo espiritual, ou fazemo-lo voltando à vida corpórea. A primeira hipótese não pode ser aceita. Se os espíritos pudessem fazer sua evolução, sem recurso a um corpo, para a vida de relação, ou, antes, se Deus assim tivesse disposto, nenhuma vida corpórea teriam tido. O fato, pois, de ter Deus ligado o espírito ao corpo, embora por tempo limitado, para que destarte se desenvolva e progrida, diz bem claro que tal união é condição essencial do plano divino. Sim, se, pela existência corpórea que temos, se evidencia que tal modo de existir é necessário ao progresso do espírito, lógico é que é indispensável até que complete esse progresso, no que entende com a matéria, e, neste caso, a criança que morre sem ter feito, na terra, nenhum progresso, não pode ir realizá-lo no espaço, porque seria isto a prova da desnecessidade de ter vindo a esta vida. Na terra, pois, a matéria, o corpo é o esmeril essencial à lapidação do brilhante bruto ou espírito atrasado. Não quer isto dizer que no mundo invisível os espíritos não progridam, mas, sim, que há progresso que só pode ser realizado em trato com a matéria, e que só quando ele é completamente realizado é que o espírito pode deixar de viver em relação com a matéria. Esta esmeril, porque, arrastando naturalmente o espírito à satisfação de desejos impuros, obriga à resistência, de onde a luta, e por ela o progresso. Além de ser isto uma verdade provada pela cosmogonia espírita, e que, por tudo isso, fica banida a primeira hipótese, acresce que a segunda oferece uma perspectiva arrebatadora, fala à razão e ao coração, e patenteia o mistério da união íntima da justiça e da misericórdia da lei de Deus, lei que só castiga por amor e só premia com justiça. As vidas corpóreas, sucessivas e solidárias, são o único meio de se harmonizarem a liberdade humana e a justiça divina.
Sigamos a marcha do Espírito, criado imperfeito, para a perfeição, e reconheceremos a verdade deste conceito. Aquele que, em sua primeira existência, deu boas provas e recebeu o prêmio de animação, volta a fazer novas, de mais alto alcance, e voltará, até que conquiste o maior grau de progresso do mundo em que iniciou a vida nominal. Aquele que deu ruins provas e recebeu castigo corretivo, demora-se a sofrê-lo no espaço, até que se arrependa do mal que fez e deseje repará-lo, para entrar nas vias do progresso. Esta modificação, dependente da sua vontade, produz a atenuação de suas dores, e, logo, a esperança toma o lugar do desespero, a fé enche-o de bons desejos, e nova existência corpórea, não somente progressiva, mas também reparadora, lhe é oferecida, como meio de provar a sinceridade de seu arrependimento e de lavá-lo das passadas faltas, colocado nas mesmas condições em que as cometeu, isto é, nas condições de homem. Volta, pois, bem disposto, e, se não falir, de novo seguirá, como que em sua primeira existência deu boas provas, a linha reta do progresso. Se, porém, falir novamente, isto é, se reincidir nos erros, sofrerá maiores penas e voltará em mais dolorosas existências corpóreas. É intuitivo que a divisão do tempo em períodos alternados de vida corpórea e de vida espiritual realiza um sistema de superior concepção. O que caiu no estado de vida corpórea vem reparar a falta, no mesmo estado. É por isto que as vidas múltiplas são uma necessidade. Se a reparação se fizesse sem o concurso do corpo, principal autor da queda, além de ilógico e irracional, pouco ou nenhum valor moral teria. E a magnitude deste sublime plano mais sobressai em razão da lei que apaga, no espírito, desde que reencarna, a lembrança do que foi e do compromisso que tomou quando desencarnado. Isto que esquece, para ter plena liberdade na prática reparadora, poderá ser-lhe patente, na nova existência espiritual, desde que tenha conquistado merecimentos para ligar as duas existências, delituosa e reparadora. Nem se diga que a ignorância do passado, e do que lhe é obrigação presente, tire os fundamentos da luta, que é condição de todo o progresso. As resoluções sérias e profundas gravam-se por tal modo no espírito, que este, embora não saiba por que, pratica-se rigorosamente na vida corpórea. Só as resoluções fracas e insinceras se apagam, desde que o espírito perde a memória de as haver tomado. A prova desta verdade, de constante observação, está no fato de mostrarem às crianças, antes de terem consciência, boas ou más disposições morais. A luta que põe em ação a liberdade, não falta, por faltar a memória do passado e a ciência do presente. O homem, o espírito, em provas pela reencarnação, sente no correr da vida, e em seus variados lances, um duplo arrastamento, em opostos sentidos. Os sentimentos do passado, a que chamaremos natureza velha, arrastam-no para a trilha seguida na existência ou existências condenadas. O propósito feito de emendar-se, a que chamaremos natureza nova, arrasta-o para o caminho da regeneração, pelo repúdio dos antigos abusos. É o que de Maistre reconheceu, mas, sem luzes para bem compreender, ensinou que há no homem a alma e a besta. A alma será o homem novo, bem disposto a bater-se sempre com a besta, o homem velho, arrastado pelas paixões que o dominaram. Se o propósito de desfazer o mal feito não for sincero e entranhado, isto é, se o espírito, embora o acreditasse, não arrancou completamente de si os maus instintos que o dominaram, a luta entre a natureza velha e a natureza nova, entre a alma e a besta, tem toda a probabilidade de terminar pela queda e pela reincidência. Se, porém, o espírito renunciou sinceramente àqueles maus instintos, todas as probabilidades são em favor de seu reerguimento, da reparação, do fiel desempenho do compromisso tomado. Como quer que seja, não acaba aí nossa missão na Terra, porque, se nos lavamos das faltas que fizemos, outras cometemos, porventura mais leves, que reclamam igual lavagem. O progresso, por este molde, pode ser lento, mas infalível. Desde que um espírito criado em um mundo de iniciação tenha adquirido o máximo desenvolvimento que aí se pode alcançar, mediante maior ou menor série de vidas aí passadas, é chegado o momento de subir a um mundo imediatamente superior. Do que fica exposto sobre esta primeira fase da evolução espiritual, resulta já um fato bem digno de atenção: uns espíritos seguem, sem desvios, ao alto destino humano, encurtando assim o tempo de sua viagem, ao passo que outros, ou ficam tempo esquecidos sem caminhar,
ou caminham por desvios que alongam indefinidamente o tempo da jornada. Não é, portanto, a maior antiguidade, mas o maior esforço dos espíritos, o que explica, muita vez, seu maior adiantamento. O caso, porém, é que, desde que um espírito mais velho, ou mais moço, tenha adquirido o máximo saber e máxima virtude de um mundo, sobe necessariamente a mundo mais adiantado. Aí, será dos últimos, dos mais atrasados, intelectual e moralmente, porém, de degrau em degrau, enérgica ou frouxamente, subirá ao fastígio do saber e da moralidade desse novo mundo, como já fez no outro. Sócrates, Platão e muitos outros, que admiramos, nem foram criados com a elevação que ostentaram, nem adquiriram na vida em que foram, com tais nomes, conhecidos. Vieram ao nosso planeta, de outros inferiores, apareceram nele, fazendo parte de classes atrasadas, e foram, com outros nomes e em outras existências, subindo aquele grau em que os conhecemos, e hoje, em que altos planetas habitarão. Assim, passando de mundo a mundo, ido de um sistema mais atrasado aos de mais adiantado sistema, vai o espírito desenvolvendo sua perfectibilidade, vai se aproximando do altíssimo destino humano, até chegar a Deus. Há, porém, uma importante consideração a fazer sobre o modo por que os espíritos evolvem, desde sua criação, até a maior perfeição humana. Como vimos, eles vão sempre subindo, e, à medida que realizam um certo grau de progresso, vão habitar em mundos correspondentes a seu estado de adiantamento. Dá-se, portanto, a mais perfeita relação entre a categoria dos mundos e a de seus habitantes, de onde percorrem os espíritos, em sua infinita ascensão, as várias categorias dos mundos, desde o mais atrasado até o mais adiantado. Ora, pelo que observamos na Terra, parece razoável concluir que os espíritos se purificam, até se limparem de toda a mácula da matéria, por meio de toda a espécie de sofrimentos. Daí a bem fecunda convicção de que os mundos dos inferiores, sendo habitados por espíritos atrasados, são a sede do mal. São mundos de provações, são verdadeiras escolas onde os espíritos vêm fazer a ginástica moral, e onde os que, não resistindo à atração do mal, se demoram até que, avigorados pelo exercício, podem, revestidos de reais merecimentos à sua custa e por seu esforço adquiridos, subir à mais alta sociedade, para a qual entram por direito, e não por favor. Assim pensam, com visos de razão, os que têm por verdade aquilo que veem. Pensam falsamente. O mal não tem existência própria, não pode, portanto, inquinar, com seu vírus, qualquer mundo ou pessoa. O mal é um modo da evolução do espírito como o calor é da evolução de um planeta. No princípio, a atmosfera dos corpos celestes é incandescente. Com o tempo, e à medida que aqueles corpos vão sofrendo transformações, o calor vai diminuindo, até de ser uma temperatura suportável, e daí vai sempre baixando, até as condições da Terra, em que os pontos mais afastados da eclíptica percorrida pelo Sol, resfriam e gelam. A julgar-se pelo que observamos com relação ao nosso planeta, sua evolução, apesar de bem adiantada, como revelam os vulcões extintos, a ausência da aparição de novos e a doce temperatura da maior parte de sua superfície, ainda não é chegada a seu termo, como provam os vulcões ativos e os desequilíbrios de sua temperatura superficial. A julgar-se, dissemos, pelo que aqui observamos, muito tem que baixar a temperatura dos planetas, para chegarem às condições de passagem a uma ordem superior. Um dia, é presumível, todas as regiões da Terra gozarão uma temperatura invariável e amena, sua superfície será naturalmente expurgada de todo elemento mórbido e dotada de elementos favoráveis à prolongação da vida de seus habitantes. Por outra, um dia, este mundo de dares e sofrimentos se transformará em mundo de bem-estar e de gozo, onde os espíritos que aí encarnarem farão seu progresso, não mais por entre lágrimas e espinhos, mas, sim, por entre sorrisos e flores. E o que dizemos da Terra é o que tem sucedido, é o que sucederá a todos os mundos que povoam o universo. O mal segue as mesmas graduações, ou, antes, os espíritos fazem que ele passe por análogas transformações. Enquanto o espírito é rude no princípio de sua evolução, seus instintos são materiais, de onde o desenfreamento de todas as paixões. Avançando em sua carreira, queremos dizer, avançando em sua desmaterialização, aqueles instintos se modificam e sua natureza se corrige ao ponto de já ter a consciência de que a felicidade não consiste no gozo material, na satisfação das paixões carnais,
a ponto de já ter a intuição do fim para que foi criado. Avançando mais e mais, chega a compreender a diferença entre a vida espiritual, com suas claridades, e a material, com seus precipícios e negros abismos. Desse ponto em diante, renuncia ao seu passado e abraça a clara luz que não se extingue e, desde então, vai sempre, sempre e sempre, adquirindo maior intensidade e brilho. Abandona, enfim, os sentimentos de que emanavam, como miasmas mefíticos, todas as infinitas espécies do mal. Não é, pois, estes senão modos da evolução dos espíritos, enquanto atrasados. É como o fétido que exala o indivíduo que não se lava, mas que não mais se sente, desde que ele se tenha ensaboado. Semelhantemente, os que se adiantam limpam-se dos sentimentos que geram o mal, nem mais o produzem, nem mais podem ser por ele contaminados. Há, por conseguinte, duas fases bem distintas na evolução humana, a que se caracteriza pela preponderância de sentimentos materiais, e a que se caracteriza pela ausência de tais sentimentos, ou a que consiste no desprezo da lei, e a que consiste na submissão à lei. Enquanto não passamos da primeira, progredimos, mas sofrendo, porque, enquanto houver no espírito um mau sentimento, tem ele de arrancá-lo por dolorosa operação, visto que o antídoto do mal é a dor. Desde, porém, que passamos a linha que supera as duas fases, e entramos na segunda, fazemos o progresso que não se limita a vencermos o mal que inoculamos, mas que se estende à glorificação do nosso ser, que reclama esforço eterno, fazemo-lo gozando alegrias e felicidades, sempre crescentes, sem mais nuvens que as ensombrem. Correspondentemente, enquanto percorremos a primeira fase, habitamos mundos mais ou menos atrasados, purgatórios ou infernos, se assim podemos considerar-os de provas e expiações. Entrando, porém, na segunda fase, vamos habitar mundos mais ou menos adiantados, verdadeiros paraísos, cujas condições felizes requintam, à medida que sobem, e nós subimos, na infinita escala. Este período de progresso, sem amarguras, tem uma duração infinita, de modo que o espírito nunca cessa de subir. Assim, se nós gastamos milhares de séculos nos mundos inferiores, não tem fim a vida que teremos nos superiores. A perfectibilidade humana é, pois, um movimento eternamente ascendente, sem jamais chegar à perfeição absoluta, porque perfeito, em absoluto, só Deus, mas que chega a um estado deslumbrante, no qual, do que fomos na terra, só guardamos a essência, apurada e depurada. A perfectibilidade humana chega a um grau tão elevado que não há, para o espírito, ponto escuso no plano majestoso, ainda para nós quase completamente misterioso, da criação universal. Em cada degrau da infinita escada, rebentam de nosso ser faculdades novas, que possuímos latentes, e que nos são instrumentos para devassarmos as novas e arrebatadoras relações da criatura com o Criador, do homem com a natureza e com Deus. Antes de termos ascendido à Terra, no tempo em que vivemos em mundos mais atrasados, não usávamos, porque não nos era oportuno, de todas as faculdades que aqui nos são apanágio, e nem sequer suspeitávamos que as possuíssemos. Também, por isto, nunca tivemos a perspectiva das grandezas que esmaltam o panorama que hoje descortinamos. As novas relações que aqui nos foram dadas conhecer e apreciar, determinaram o desabrochamento de alguma ou algumas das que nos são agora familiares, e que julgamos serem propriedade do nosso espírito, como julgamos que este foi criado para esta vida. A criação não é somente o que cai na órbita da nossa acanhada percepção atual, fraca mostra da infinita grandeza da obra do Criador. Deus, pois, vai apresentando aos espíritos, na medida de seu progresso, as variabilíssimas faces do maravilhoso conjunto, que podem ser por ele apreciadas, e conjuntamente lhes vai permitindo pôr em atividade os precisos instrumentos, até então latentes. E, quando tiverem olhos para suportar mais intensa luz, ser-lhes-á, então, e só então, apresentado o arquissublime fecho do soberano edifício, para o que lhes serão despertadas as mais requintadas faculdades, ocultas em seu seio. Então, o homem terrestre, o que na terra foi desprezível escravo e repelido selvagem, terá debaixo dos pés os orbes, e alcance de sua vista o infinito. Então, o que foi a larva humana, tábua rasa de sentimentos morais e de concepções intelectuais, aparecerá, nas asas dos ventos, aos que ainda se arrastarem pelo lodo dos mundos atrasados, como anjo do Senhor. Não são estes, os anjos, criação especial, como ensinam, mas, sim,
espíritos humanos que passaram pelo cadinho da purificação e que se elevaram para darem glória ao Pai. Assim como o anjo é um espírito purificado, assim o demônio é o espírito ainda impuro, que se repastou no mal, que corre a todo ponto para fazê-lo, por simples gosto ou por vingança de passadas ofensas. Não vemos, na terra, homens que assim procedem. Pois bem, esses tais, quando deixam o corpo, fazem como espíritos o que faziam como homens. A bondade ou a maldade não é do corpo, é do espírito, e, pois, o espírito do homem bom leva para o espaço sua bondade, e o do homem mau leva sua maldade. Um e outro se dão, pois, muito naturalmente, como espíritos, as práticas que tiveram como homens. E aí está o anjo, que nos assiste para o bem, e aí está o demônio, que nos faz todo o mal. Os espíritos apresentam-se a nossos olhos com forma material que tiveram em vida. De tal fato não é lícito duvidar, sendo atestado universalmente pelos que têm tido aparições de além-túmulo, pelos médiuns videntes, e por experiências científicas, como as do venerando sábio William Crookes. Como explicar-se tão estranho fenômeno? Será a própria alma que toma aquela forma, ou cerca-se ela de algum elemento material, que lhe permite revestir-se de um corpo acidental? Permita o leitor que suspendamos, aqui, o estudo cosmogônico, com que nos temos ocupado, e que tratemos séria e detidamente desta questão, que encerra o principal elemento do nosso problema, a loucura sob novo prisma. Depois dela, voltaremos ao assunto, a parte cosmogônica, de que tratávamos no que entende com aquele problema, verdadeira surpresa para a ciência. Julgamos ter provado a existência da alma, imortal e consciente de sua personalidade. Sendo a alma uma substância imaterial, pois indecomponível, como é que se apresenta sob a forma material de um corpo? E, antes de tudo, como é que o imaterial pode ligar-se e funcionar, harmonicamente, com o material, o corpo? Tomar a alma a forma material do corpo não é mais entranhável do que unir-se a este, durante a vida, tendo os dois perfeita correlação nos atos humanos, ao ponto de ser difícil discriminar no homem a parte com que concorrem para a vida comum. Comecemos, pois, pelo estudo desse modo incompreensível de correspondência entre a alma e o corpo, para depois estudarmos o fenômeno da aparição sob a forma corpórea. A questão da união da alma com o corpo tem ocupado os maiores espíritos do mundo, desde que Sócrates lançou aos ventos o nocite ipsum. Descartes explicou-a pelas causas ocasionais. A alma e o corpo, completamente estranhos um ao outro, tendo cada um sua esfera de ação, seguem no curso da vida duas linhas paralelas. Deus modifica a alma, na razão dos movimentos do corpo, e dá movimento ao corpo, na razão das volições da alma. Cada um dos dois é, portanto, não causa, mas ocasião dos fenômenos, manifestados no outro. Essa explicação obscurece, em vez de esclarecer. Por ela, o homem é uma dualidade de indivíduos distintos, que vivem em comum, prestando-se cada um ao serviço do outro. Ninguém, entretanto, desconhece que a alma impera sobre o corpo, embora exerça este sobre ela manifesta influência. As causas ocasionais caem e cairão por si mesmas, não resistem, não resistirão a um exame sério. Leibniz deu quase a mesma explicação. O corpo e a alma agem separadamente, mas há, entre eles, laços de comunicação, que fazem com que as modificações operadas num se transmitam ao outro. São como dois relógios, acertados um pelo outro, de modo que dão sempre, ao mesmo tempo, as mesmas horas. A este sistema chama-se harmonia pré-estabelecida. A teoria de Leibniz, igual no fundo à de Descartes, participa da fragilidade desta autonomia de ambos os elementos constitutivos do homem. Euler resolveu a questão pela questão. Sua teoria do influxo físico, isto é, da ação direta da alma sobre o corpo, e do corpo sobre a alma, nada mais é do que o próprio problema a resolver, e, por conseguinte, dispensa qualquer análise. Comorti concebeu a ideia de uma substância intermediária ao corpo e à alma, participante da natureza de um e de outra. É o mediador plástico. O mediador plástico recebe, por sua natureza material, as impressões do corpo, que transmite à alma, por sua natureza imaterial, e vice-versa. Comor teve a intuição da verdade. Tudo no universo procede do elemento ou fluido cósmico, fluido universal. Este fluido, mais ou menos condensado, produz as diversas espécies de seres da criação, os corpos pesados, os imponderáveis,
os essencializados, os espíritos. O espírito e o corpo têm, pois, a mesma origem, e se os extremos da escala dos seres não se podem ligar diretamente, podem fazê-lo por intermédio de um terceiro, que se lhes aproxima em composição ou natureza. Assim, o espírito não se liga diretamente ao corpo, mas pode ligar-se, por exemplo, a um imponderável ou essencializado, com o qual o corpo não seja incompatível. Efetivamente, se a matéria da luz já tem muito da natureza espiritual, sem deixar de ser da ordem material, como o corpo, quanto mais se tomarmos um corpo de matéria radiante ou do quarto estado. Se, pois, considerarmos o mediador plástico de coorte de natureza fluídica, quer dizer, semi-material e semi-espiritual, teremos, muito razoavelmente, um meio de comunicação entre a alma e o corpo. Nem outra coisa é o que a ciência espírita designa com o nome de perispírito. O perispírito ou corpo astral de todas as vidas, de que Moisés fez o terceiro elemento do ser humano, é o invólucro fluídico do espírito, em sua peregrinação pelos mundos materiais, até que se tenha elevado, por seu progresso, à altíssima posição de puro espírito, espírito sem mais revestimento. O espírito, para viver em um mundo material, precisa daquele intermediário, mais denso ou mais rarefeito, segundo o mundo é mais ou menos atrasado, e, por conseguinte, o corpo que aí tem de tomar, é mais ou menos material. O perispírito, pois, de um espírito começa muito denso e vai se rarefazendo na razão do progresso do espírito e dos mundos por onde ele passa, tudo em perfeita relação, espírito, perispírito, corpo e mundo. Na Terra, o espírito que vem encarnar já tem seu perispírito menos denso do que foi num mundo mais atrasado, e, mesmo na Terra, os espíritos que mais progresso têm realizado influem, por isso, sobre o seu perispírito, fazendo que ele, no que permitam as condições do planeta, se rarefaça. O próprio corpo também experimenta aquela influência. Pelo perispírito mediador, o espírito põe-se em relação com o corpo, como melhor se compreenderá pela seguinte figura. Tome-se um vaso, dividido em duas capacidades por uma membrana orgânica. Encham-se os dois compartimentos de líquidos cujas densidades sejam, num, de 1 grau de Balmer, e, no outro, de 10 graus do mesmo areômetro. Apesar de tão diferentes em densidade, e apesar da membrana intermediária, no fim de certo tempo será estabelecido perfeito equilíbrio de densidade entre os dois líquidos. A comparação não é perfeita, mas dá a ideia do fenômeno físico da ação e reação do espírito sobre o corpo e vice-versa, mediante o perispírito. Este recebe, pelo sistema nervoso sensitivo, todas as impressões do corpo, e, como um espelho, reflete-as. O espírito, alma, toma, por tal arte, conhecimento delas e imprime no perispírito suas volições, que são transmitidas ao corpo, mediante o concurso dos nervos motores. O cérebro, de onde decorrem os dois sistemas de nervos, é a grande pilha que segrega o fluido nervoso de que os fios de cada sistema são simples canais condutores, e é por isso que o cérebro é constituído de duas substâncias, branca e cinzenta, das quais uma segrega o fluido sensível, e a outra o motor. Assim, por exemplo, se um mosquito nos pica, a impressão é levada ao cérebro pelos nervos sensíveis ou do sentimento, e é ali gravada no perispírito, que é ligado a todas as moléculas do corpo, e, no perispírito, a alma toma dela conhecimento e sente a dor, e, sentindo-a, procura remover a causa. Esta resolução traduz-se em movimento imposto ao corpo pelo espírito, mediante o perispírito, que a transmite ao cérebro, o qual, sempre pela força da vontade anímica, põe em ação os nervos motores necessários à ação de mover, suponhamos, o braço, para matar ou afugentar o mosquito. O perispírito, portanto, é quem transmite à alma as impressões do corpo, concentradas no cérebro, e é quem transmite ao corpo as volições da alma, pela impulsão dada ao cérebro, como centro do sistema nervoso. O corpo é simples meio de pôr a alma em relação com o mundo externo, ligando-se-lhe pelo perispírito. A alma é que sente, que recebe, que quer, segundo as impressões que recebe do exterior, e mesmo independente delas, pois também recebe impressões morais, e tem ideias e pensamentos sem a intervenção dos sentidos corporais. E tanto é assim, que, separada do corpo, pela morte ou por simples desprendimentos, ela exercita todas as funções psíquicas que exercia quando ligada ao corpo, possui e exercita a inteligência e a razão, a sensibilidade, não mais física apenas, a vontade, a memória,
a consciência, e tudo isto em grau superior, não sendo mais tolhida pelas prisões carnais. Logo, os fenômenos intelectuais e morais, que se manifestam no correr da vida corpórea, são devidos às faculdades anímicas, e não às propriedades do corpo. Logo, a função do corpo, em geral, e dos seus órgãos, em particular, é de simples aparelho ou instrumento da alma, pois cessa desde que ésta se retire. Entretanto, embora o corpo não dê nem tire à alma influência alguma, influi poderosamente, como instrumento, bem ou mal aparelhado, são ou doentio, sobre o desempenho das funções anímicas. E esta é a melhor prova de ser ele puro instrumento, pois o melhor artista não conseguirá fazer obra digna do seu talento, se não dispuser de instrumentos aperfeiçoados. Isso responde aos que argumentam com a coincidência de pobreza intelectual nos que têm cérebro pouco desenvolvido. Os idiotas de nascença oferecem-nos o melhor exemplo da influência do corpo sobre a alma, como seu instrumento. O idiota não é um espírito privado de inteligência, que Deus cria a todos em identidade de condições, e a todos dá os mesmos meios para desenvolverem sua perfectibilidade. O idiotismo ou ausência de manifestações inteligentes não é, portanto, condição original de um espírito, mas, sim, resultado da incapacidade do instrumento de que dispõe. O idiotismo é um meio de expiação, pela contenção do espírito inteligente, vendo-se nivelado, no juízo do mundo, ao irracional. E, para fazer tal expiação, para não poder manifestar sua inteligência, porventura luminosíssima, qual o meio? O meio não pode ser senão o de lhe dar um corpo, um instrumento completamente incapaz. O espírito pode ser rico de saber, mas os órgãos materiais, o corpo, pelos quais se manifestam as luzes do saber espiritual, não têm a capacidade suficiente, e são órgãos de animal, revestindo o ser racional. Aí está, em sua completa expressão, o exemplo vivo da dependência da alma em relação ao corpo, exemplo que se traduz por este apotegma. A alma tem o corpo de que precisa para sua missão na vida terrena. Pode o espírito fazer menos do que lhe permite o aparelho que lhe foi dado, e pode bem raro, fazer mais, vencendo a natural resistência desse aparelho. Isto por obra de sua vontade. O essencial, porém, é saber-se que, se a alma manifesta perfeitamente seus dotes, quando livre do corpo, não o pode fazer do mesmo modo, quando presa a este. O perispírito não lhe falta em qualquer ocasião, mesmo no caso de idiotismo, mas de que serve, se o corpo pode ser tal, que nem transmita bem as impressões externas, nem possa bem receber as volições da alma. O perispírito nunca lhe falta, dissemos, e, para dissipar toda a dúvida que possa inclinar as deduções que dessa proposição vamos tirar, precisamos demonstrar que ela encerra um princípio verdadeiro. A prova mais positiva da existência do perispírito, na união do corpo com a alma, é a bicorporeidade. A bicorporeidade é a faculdade, o dom, que tem certos indivíduos de se apresentarem ao mesmo tempo em dois lugares distintos. Este fenômeno, que ainda provoca o riso alvar de muita gente, é evidentemente devido ao desdobramento momentâneo dos elementos constitutivos do homem, o corpo e a alma. E não podia deixar de ser isso, porque o corpo não pode trasladar-se, num momento, a grande distância, nem, mesmo que se admitisse este impossível, poderia estar ao mesmo tempo em dois lugares. O fato, pois, só pode ser explicado pela permanência do corpo no lugar em que está materialmente, e pelo desprendimento do espírito, que pode ir manifestar-se no outro lugar. Já não se impugna o fenômeno do desprendimento, pois já é hoje conquista da ciência, colhida pelo hipnotismo e pelo sonambulismo. Se, pois, a alma pode desprender-se do corpo, e se já sabemos que ela se apresenta com a forma corporal, que dúvida pode haver de ser a bicorporeidade um desdobramento dos dois elementos, corpo e alma? A questão é saber como o espírito desprendido do corpo pode tomar a forma deste, e como, deixando-o, embora temporariamente, não determina a morte. Já se sabe que o espírito, para manifestar-se visivelmente, condensa, por atos de sua vontade, o perispírito, até que possa tomar as formas do corpo. Ora, se isto se verifica em espíritos desencarnados, por que não ser o mesmo com os encarnados, desde que se desprendam? O fenômeno é devido ao perispírito, e tanto o espírito encarnado como o desencarnado produzem. Logo, tudo é o mesmo, tanto num como no outro caso. Quanto a não se dar a morte, fato é que já a ciência explica, firmada em rigorosa observação.
O espírito desprendido nunca abandona completamente o corpo, fica ali preso por um cordão perispiritual, que mantém a vida, e, desde que há necessidade de animá-lo, ou acordá-lo, vem rapidamente a ele, advertido pelo cordão que o liga e lhe faz sentir a necessidade. Temos tido, nós mesmos, grande cópia de observações sobre desprendimentos espontâneos, que se manifestam, por médiuns sonambúlicos, tão bem como pelos espíritos livres. E algumas vezes temos sido interrompidas no colóquio com esses, por terem eles necessidade de acudir ao reclamo do corpo. Um destes deixou-nos, por tê-lo ido procurar, em sua casa, um indivíduo com quem ajustar a fazerem uma viagem. Mas, quem afirma a verdade da bicorporeidade? É a questão cardeal, que reservamos para fecho da tese que desenvolvemos. O fato da bicorporeidade é atestado por testemunhas irrecusáveis, e já é coisa não tão conhecida na ciência, como das manifestações. Citaremos aqui um, referido por Delane. Seja o que impressionou a Dacier, sábio materialista, quando passou pelo Rio de Janeiro, e é por ele referido nestes termos. Foi em 1858. Não se falava, na colônia francesa daquela capital, senão uma aparição que ali se dera. Uma família alsaciana, composta de marido, mulher e uma filha ainda criança, viajava para o Rio de Janeiro, em busca de compatriotas ali estabelecidos. Na longa travessia, adoeceu a mulher, e, devido à falta de tratamento e de alimentação conveniente, faleceu antes de chegar. No dia da sua morte, esteve por longo tempo em síncope, e, quando voltou a ser, disse ao marido: "Morro satisfeita, porque não receio mais pela sorte de nossa filhinha. Venho do Rio de Janeiro e descobri a rua e a casa do nosso amigo Fritz. Ele estava à porta e eu apresentei-lhe a pequena. Estou certa de que, quando lá chegares, ele reconhecerá a pequena, e tomará conta dela." Alguns minutos depois expirou, deixando o marido atônito com aquela história, a que, aliás, não deu crédito. No mesmo dia e à mesma hora, Fritz, o alsaciano de quem acima falei, achava-se à porta de sua casa, no Rio de Janeiro, e viu uma mulher, que lhe pareceu uma de suas compatriotas, trazendo nos braços sua filhinha. A mulher olhava-o com ar suplicante, e parecia apresentar-lhe a criança. Tinha as faces encovadas por extrema magreza, mas conservava os traços de Lota, esposa de seu amigo Schmid. A expressão de sua fisionomia e a singularidade de seu modo de andar, que parecia de uma visão, impressionaram-no vivamente. Para assegurar-se de que não era vítima de uma ilusão, chamou um dos seus operários, também alsaciano e da mesma localidade, e disse-lhe: "Olha bem, não te parece que é Lota, mulher do nosso compatriota Schmid?" "Não posso afirmar porque não a vejo bem", respondeu o operário. Fritz a ninguém referiu aquele fato, mas guardou bem vivas as circunstâncias da aparição, real ou ilusória, principalmente as do dia e da hora. Alguns dias depois, apareceu-lhe Schmid, com a filha ao colo. Então se lhe avivou a lembrança da visita de Lota, e, antes de seu amigo falar-lhe, disse-lhe: "Pobre amigo, já sei que tua mulher morreu em viagem, que antes de morrer veio apresentar-me sua filhinha, para que eu tomasse conta dela, isto em tal dia e em tal hora." Eram precisamente o dia e a hora em que se deu o fato a bordo. Esse fato, de que não se pode duvidar, por ser Dacier um dos mais intransigentes adversários do espiritismo, especialmente das manifestações espíritas, dá pleno testemunho da bicorporeidade, pois Lota tinha um corpo a bordo, e se apresentou sob a forma corpórea, no Rio de Janeiro. E não pode ter senão a explicação que demos para a bicorporeidade em geral. Enquanto Lota estava em sono letárgico, seu espírito desprendeu-se do corpo e voou ao Rio de Janeiro, envolta no perispírito, que lhe deu a forma material de seu corpo, pelo qual foi reconhecida. A natureza material do espírito é incompatível com sua materialização, já o dissemos. Logo, este fato de Dacier, como de Croocas, prova que, além da alma e do corpo, isto é, do imaterial e do material, existe no homem um terceiro elemento, matéria semi-espiritual, se assim podemos dizer. Este elemento fluídico, repeti-lo-emos à saciedade, inseparável do espírito, pois o encontramos nos encarnados e desencarnados, é que o se condensa, e toma a forma e as propriedades do corpo. A alma não pode transformar-se em corpo, e, pois, no caso vertente, e, principalmente, no que foi descrito por Crookes, a transformação foi certamente do perispírito, transformação,
ou, antes, condensação. Estes casos provam, portanto, primo, que existe em nós um terceiro elemento fluídico, que nem é puro espírito, nem pura matéria. Segundo, que este elemento acompanha a alma em todas as suas existências. Terceiro, que, tendo as propriedades da matéria, embora no que hoje se chama o quarto estado, é que torna as condições e formas materiais nas manifestações dos espíritos. Muitos outros casos, com o valor deste de Dacier, poderíamos colher de autores que trataram da matéria, mas seria levar muito longe o que já se pode chamar prova provada. Entretanto, talvez por satisfazer vaidade pessoal, talvez por desejo de mostrar que, neste recanto do mundo, também se trabalha no cultivo da ciência, vamos dar notícia de um fato tão valioso como o de Dacier, fato de que fomos observadores. Semanalmente fazemos em nossa casa, nesta cidade do Rio de Janeiro, uma sessão espírita de estudos experimentais, em que somos acompanhados pelos engenheiros Dr. Maia Lacerda e Dr. Abel Matos, pelo cirurgião dentista Tiago Bevilacqua e pelo distinto industrial Drummond Jr. O primeiro e o último destes cavalheiros são médiuns psicográficos, sonambúlicos e de outras espécies. A uma das sessões de trabalho, faltou Maia Lacerda, por ter viajado para o estado de Minas, para ponto distante da nossa residência a cerca de 600 quilômetros. Manifestou-se, pelo médium restante, Drummond Jr., um espírito que batalhava conosco sobre certos pontos do espiritualismo, em geral, e particularmente do espiritismo, acusando pesar, por estar ausente aquele nosso companheiro, com quem mantinha, de anteriores manifestações, especial tema. Minutos depois, e já se achando enrenhida discussão conosco, suspende a argumentação, surpreendido de ver que o ausente estava presente. Ficamos em dúvida, porque podia aquilo ser um embuste para nos enganar, mas, em outra sessão, a que não concorreu mesmo o Dr. Maia Lacerda, tivemos a certeza da presença de seu espírito, por nos ter dado a prova, dirigindo-nos a palavra. Muitos outros fatos desta ordem temos tido em nossos trabalhos particulares, pelo que nenhuma dúvida nos ensombra a crença do desprendimento do espírito, durante a vida corpórea, especialmente durante o sono. O desdobramento ou lei da bicorporeidade não pode mais ser posto em dúvida, assim como sua explicação pelo espiritismo. Com esses fatos temos provado, embora perfunctoriamente, o incompreensível fenômeno do imaterial ligar-se ao material, para funcionarem de acordo. Resta-nos, agora, em obediência ao plano que traçamos sobre as relações dos dois elementos apostos, explicar como, depois de separada do corpo, a alma toma ou pode tomar a forma material deste, apresentando os próprios sinais físicos que caracterizaram na vida corpórea o indivíduo que ela animou. Este problema já tem sido grandemente esclarecido em toda a discussão precedente, não nos faltando, para sua completa elucidação, senão reunir e metodizar o que se acha esparso pelas páginas anteriores. É mais um passo que vamos dar para chegarmos, aparelhados de todos os instrumentos, à questão magna, que foi posta como objeto deste pequeno trabalho, que outros, mais bem providos de saber, que não de boa vontade, desenvolverão em bem da ciência e da humanidade, até hoje cegas completamente a tal respeito, até hoje, confundindo no diagnóstico, e, portanto, no tratamento, as duas, tão diferentes, espécies de loucura. Não é mais lícito duvidar hoje de que os espíritos revestem, para se nos manifestarem, a forma do corpo que tiveram na vida. Por em dúvida o fato das manifestações, atestado por uma infinidade de caracteres respeitabilíssimos, é só dar crédito ao que se vê, é recusar o testemunho, a tradição, é passar uma esponja sobre todo o passado e destruir de um traço a história da humanidade. Reconhecida a realidade da comunicação dos espíritos, reconhecida fica do modo pelo qual se manifestam, isto é, a forma que tomam para se fazerem visíveis e serem reconhecidos. É verdade que nem todos possuem a faculdade de vê-los, mas os que a possuem suprem, pelos pormenores com que os descrevem, a deficiência dos outros. Se o leitor, que não é vidente, receber de um médium, que o é, a descrição minuciosa dos sinais, às vezes característicos, da pessoa em cujo nome se apresenta um espírito, pode deixar de crer que é o próprio, uma vez que o médium nunca viu aquele que descreveu. E, pois, os que não podem ver por seus olhos, podem ver, pelos de outros, espíritos revestidos de um corpo que tem os sinais característicos do que os revestiu na vida material. Isto não pode ser hoje contestado, porque é fenômeno ao alcance de quem quiser ver.
A questão é saber se como o espírito, que é imponderável e invisível, pode tornar-se visível e tangível. Para o leitor já não é isto novidade, pois, no correr do nosso estudo, temos tratado da espécie, a vários propósitos, principalmente a propósito da bicorporeidade. Assim como a alma, durante a vida corpórea, se destaca do corpo, e vai, fora dele, apresentar-se, revestida do perispírito, com as formas do seu ser nominal, assim, e pelo mesmo modo, perdido o corpo carnal, ela o supre, quando quer, pelo fluídico perispiritual. É sempre o perispírito que representa o papel do corpo, tanto nos casos de bicorporeidade, como nos de manifestações. Como se opera tal fenômeno? Os espíritos ensinam que o perispírito é tirado pelo espírito do fluido universal que envolve nosso planeta. Daí vem que, segundo já se disse, o perispírito de um habitante do planeta é o mundo mais atrasado que a Terra, e mais grosseiro, em razão de serem tais mundos e seus habitantes mais atrasados, e de modificar-se o fluido universal de conformidade com o maior ou menor grau de progresso dos mundos que envolve. Pela mesma razão, é mais delicado o perispírito dos habitantes de mundos mais adiantados que a Terra. O meio, sempre em perfeita relação com o grau de progresso dos espíritos que nele vivem, varia de mundo a mundo, e concorre para a mais grosseira ou mais fina organização do perispírito. Por esta lei, um espírito, que habitou em mundos superiores à Terra, não poderá descer a nós com seu perispírito natural, incompatível com o meio terrestre. Também, se um espírito terrestre pudesse subir a um mundo superior, enquanto seu grau de progresso não o livra da Terra, não suportaria a superioridade daquele meio, com seu perispírito grosseiro. Mas, o fato da passagem de espíritos por mundos que não são da ordem do seu, como nulo provam a vinda, entre nós, dos anjos ou puros espíritos, habitantes das regiões etéreas, e a do Cristo, o puro dos puros. Logo, há de haver lei que harmonize o princípio acima estabelecido com os fatos aqui indicados. Terá o espírito o poder de modificar seu perispírito, de modo a constituí-lo em condições de tolerar vários meios em que precise manter-se, ou de tornar seu perispírito harmônico com esses meios. Ensinam elevados espíritos que a vontade é força irresistível, de que se servem eles para jogar com os fluidos, combinando-os de modo a obterem as precisas condições perispirituais para aquele fim. Efetivamente, a ciência já possui muitos, e nós temos presenciado alguns casos comprobatórios dessa verdade. É, portanto, a vontade o princípio motor da condensação e materialização do perispírito, a maior modificação que o espírito lhe pode imprimir, e de que não temos o direito de duvidar, em vista das experiências públicas de Croocas. Dissemos, públicas, porque foram presenciadas por muitas pessoas de alto valor científico. O motivo é a vontade, mas o modo de operar ou a lei pela qual o espírito consegue aquela transformação, esta ainda não é conhecida. Sabemos, entretanto, que, para consegui-lo, precisam os espíritos do fluido vitalizado dos encarnados, que eles não possuem, e lhes é preciso retirá-los de encarnados que têm a faculdade de desprendê-lo de si, isto é, que são médiums especiais. É esta a razão por que, sem médium, nenhum espírito pode manifestar-se visível, e muito menos tangível ou com o perispírito condensado até a materialização temporária. Eles estão em constante relação conosco, porém só se manifestam onde e quando encontram um médium de tais efeitos, e manifestam-se mais ou menos nitidamente, segundo o médium é mais ou menos capaz de dispensar-lhes fluido vital. Sabido isto, compreende-se facilmente que, para se mostrarem, eles se suprem do fluido vital do médium, e que, por meio desse agente, produzem em seu perispírito uma alteração molecular, de modo a fazê-lo opaco, de transparente que é naturalmente. É, diz Delany, coisa análoga da hidrofana, que, mergulhada na água, perde a opacidade e fica transparente, ou ao que se passa quando se embebe em óleo uma folha de papel. A opacidade é devida à luz, que, uma vez penetrando num corpo, em vez de ser refratada, produz a transparência. Por aí se compreende como pode o perispírito materializar-se sob a influência da vontade e mediante o fluido vital de terceiro. Na bicorporeidade não há necessidade de médium, porque o corpo fluídico, que reveste o espírito, se supre do fluido vital do próprio organismo, ou antes, na bicorporeidade o médium é o próprio indivíduo que se desdobra. Nas manifestações visíveis, sim, porque o espírito livre não dispõe de fluido vital.
Os espíritos não gozam somente o poder de dar-se a forma que tiveram em vida, pela modificação de seu perispírito. Eles, apesar de imponderáveis, possuem também o de exercitarem estas funções materiais, em virtude das leis já expostas. É assim que transportam objetos pesados, fazendo-os até atravessar a matéria. Crookes refere o fato de uma visível mão fluídica, que, diante do auditório, tomou de um vaso um lilás e fê-lo passar, com um alongado pecíolo, através de uma mesa de mogno. Allan Kardec, na Revue Spirit de abril de 1860, refere este outro, que foi transmitido a Krotsoff, de S. Petersburgo, pelo barão Tcherasov, que garantiu sua autenticidade. Escapa-me o nome do industrial, parece que inglês. Probo, humano e em boas condições de fortuna, ele dava tanto valor à boa qualidade de seus produtos, como à conveniência de seus operários, com os quais vivia na mais perfeita harmonia. Segundo o costume da Rússia, ainda hoje vigorante, eles tinham, na fábrica, casa e comida à custa do patrão. Uma manhã, ao levantarem-se de suas camas, alguns não encontraram a roupa que haviam despido. Não podendo pensar em roubo, questionaram uns os outros, acreditando ter sido brincadeira. Enfim, depois de muitas buscas, foram descobrir a roupa no celeiro, na chaminé e até sobre o telhado. Debalde procurou o patrão descobrir o autor da brincadeira. Todos protestavam por sua inocência. Algum tempo depois, o fato se repetiu sem que se pudesse ainda descobrir o autor. Pouco a pouco foi amiudando, até dar-se todas as noites, o que causou sérios cuidados ao patrão, que via perturbar-se o trabalho, e temia perder os operários, já assombrados. Por conselho seu, organizou-se uma ronda noturna, para surpreender-se o culpado, mas com isto nada se adiantou, reproduzindo-se o fenômeno. Para subirem a seus cômodos, tinham os operários de passar por escadas escuras, e aconteceu que alguns receberam aí empurrões e bofetadas, sem descobrirem quem lhes dava. Então o patrão aconselhou que se dividissem em 2 grupos, para ficarem um em cima e outro embaixo e cercarem o mau gracejador. Ainda foi inútil essa providência, sendo ambos os grupos batidos, e acusando-se um ao outro. Dessas acusações passaram a lutas sangrentas, pelo que julgou o patrão necessário fechar a fábrica. Uma noite, achava-se ele sentado em meio da família, triste a cismar, como todos os seus, e eis que ouviram grande rumor no quarto próximo de seu escritório. Levantou-se precipitadamente, a ver o que era, e a primeira coisa que viu, abrindo a porta, foi seu gabinete aberto e a vela acesa, quando, havia pouco, o tinha fechado e apagado a vela. Aproximou-se da secretária, e descobriu aí um tinteiro de vidro e uma pena, que não eram os seus, e uma folha desse papel, em que estavam escritas estas palavras: faça demolir a parede em tal lugar, na escada, e aí encontrará ossos humanos. Enterre-os em sagrado. Levou a polícia aquele papel, e no dia seguinte começaram as indagações para descobrir-se de onde provinham papel, pena e tinteiro, e, correndo-se casa por casa, chegou-se a de um mercador de tais gêneros, cuja loja era em pavimento térreo, o qual reconheceu por seus aqueles objetos. Interrogados sobre a pessoa a quem os tinha dado, respondeu: ontem à noite, tendo já fechado a porta de minha casa, ouvi bater a janela. Fui abri-la a um homem, cujas feições não pude distinguir, disse-me: por favor, ceda-me um tinteiro e uma pena, que lhe pagarei. Tendo-lhe cedido os 2 objetos, ele jogou ao assoalho uma pesada moeda de cobre, que eu vi tinir, mas que não pude depois encontrar. Demoliu-se a parede indicada e encontraram-se ossadas humanas, que foram enterradas no cemitério. Após, tudo entrou em ordem, mas nunca se pôde descobrir de quem foram aqueles ossos. Este fato, autenticado pela autoridade, não demonstra somente a propriedade que possuem os espíritos de transportar objetos pesados, fenômenos que já temos visto, mas, também, o de fabricar objetos, que se desfazem com a mesma facilidade com que são organizados. O mercador ouviu o tinido da moeda, logo, ela tinha as propriedades de um corpo sólido, viu que era de cobre, logo, tinha a forma do objeto que representava. A moeda, porém, desapareceu depois de vista. Parece uma cena mágica, mas a multiplicidade de fatos daquele gênero prova que há, em tudo isto, uma realidade, cujas leis ainda não são conhecidas. Entretanto,
Não estamos completamente às cegas, pois sabemos que os espíritos se servem, para seus fins, de elementos existentes no fluido universal, como a eletricidade se serve para colher e combinar os que constituem os aerólitos. Em todo caso, assim como produzem corpos visíveis, por que não